E aí, como está seu dia hoje? Como você encarou seu dia hoje? Como você decidiu viver seu dia hoje? As circunstâncias que foram apresentadas para você, como você reagiu diante dessas circunstâncias? Então, na verdade, a gente determina como vai ser nosso dia diante de como nós encaramos as coisas que nos são apresentadas. Então, se logo pela manhã você acordou atrasado e saiu atropelando tudo, provavelmente o seu dia pode ser ruim. Se você acordou atrasado, simplesmente riu da situação, aceitou a situação, a condição de estar atrasado e ainda assim conseguiu reorganizar, perfeito. Então, assim, o seu dia, o seu início determina todas as outras coisas, assim como a sua reação diante das circunstâncias vão determinando. Então, logo cedo você acordou, pôs o pão na chapa ali para comer e quando você foi tirar ele caiu, com a cabeça para baixo. Você pode ficar puto, irritado, muito nervoso por causa disso, ou simplesmente se rir da situação e pensar, acho que é melhor eu não comer esse pão. Ou tá atrasado. Ah, tudo bem, atrasei, acontece. Por que eu tô atrasado, né? E aí tudo vai depender de como você encara seu dia. Então, você vai fazer as escolhas e valorizar aquilo que aconteceu no seu dia. Como que você encara cada circunstância que a vida vai te apresentando? Se a gente está normalmente numa vibração ruim, negativa, a vida nos apresenta coisas negativas e a gente dá mais ou menos importância para isso tudo. Então, tenta, de alguma forma, não dar tanta importância para as coisas negativas, dá muito mais importância para as coisas positivas. Ou tenta rir de circunstâncias ou situações que não são as melhores para você. Porque se você valorizar muito um tropeço, um ônibus perdido, um horário atrasado, um pão que caiu, um e-mail que voltou, você vai estar com esse padrão vibratório. Agora, se você simplesmente ignorar e pensar, bobagem, isso aí é o de menos, porque eu tenho uma saúde absurda, tenho um emprego, ou tenho uma casa, ou tenho pessoas, e mais do que qualquer coisa física, material, se você tem saúde, se você tem um amor, se você tem pessoas ao seu lado, isso é o que mais importa. E ter pessoas ao seu lado são aquelas que você deve valorizar todos os dias. As pessoas com as quais você convive. E aí eu aproveito para dizer o seguinte: você ouve as pessoas que estão do seu lado? Você para dar atenção ao que elas têm para dizer? Você fala o que você tem de verdade para dizer? Como desenrola a conversa entre você e as pessoas que você ama de verdade? Porque às vezes a gente conversa e a gente não ouve. A gente não dá real importância para as pessoas que estão ao nosso lado ou para as histórias dela. E aí eu fico pensando, quando alguém conta uma história para você, você ouviu e tenta entender a situação, você leva uma situação para a sua própria vida e conta a sua própria história, sem ter dado tanta importância para a história da pessoa que está te contando. Então, o quanto você abre os seus ouvidos para ouvir a história das outras pessoas. Seja histórias positivas, negativas, seja história de dor, ou seja uma simples situação. É importantíssimo a gente parar para ouvir todos aqueles que estão do nosso lado, porque eu acho que atualmente nós vivemos um mundo onde nós não ouvimos, simplesmente não ouvimos. Porque a gente olha só para o nosso lado mesmo, só para a gente mesmo. Então, eu acho que esse é o momento de rever, ouvir, estar mais presente na vida das pessoas, ainda mais atualmente, que a gente vive em isolamento social, com menos convívio, né? Quanto você tem falado com as pessoas com as quais você convive? Ligou para um amigo que não fala há muito tempo? Você parou para ouvir como que está a situação dos seus pais, dos seus primos? Está todo mundo com saúde? Quanto que a gente está dando importância para quem está do nosso lado? E para os nossos colegas de trabalho? Eles convivem com a gente muito mais do que, às vezes, algum parente, mesmo ainda distante de como a gente está atualmente. Mas você sabe como está a vida dessa pessoa? O que ela almeja? Como que vocês podem fazer para crescerem juntos aí dentro do seu trabalho? E com outras pessoas, assim, quanto vocês se completam, se enchem de esperança, de amor, de positividade?
Agora, eu falo de uma outra circunstância também. Quando a vida te apresenta situações de perigo ou de alerta, como você pensa? Tem uma pessoa doente na minha família, você pensa o pior ou você pensa vai dar tudo certo? Tem que pensar que vai dar tudo certo, porque quando a gente começa a ter um histórico de pessoas que não estão muito bem, a gente já começa a pensar no pior, emitir sentimentos ruins de ai meu Deus, coitado, de lamentação. Mas eu acho que é justamente o contrário que a gente tem que fazer. A gente tem que começar a pensar que vai dar tudo certo. Emitir sentimentos bons, emitir a positividade, emitir aquela sensação de que eu acredito que vai dar tudo certo. Então, isso é o que a gente precisa trocar entre as pessoas atualmente. A gente vive num cenário de muita dor, onde muitas pessoas estão morrendo por causa do corona. E quando a gente encara isso como uma desgraceira total, é pior. É melhor que a gente entenda a situação em que nós vivemos e que acredite que vai dar tudo certo. Porque vai dar tudo certo, vai passar. Em algum momento tudo isso vai passar. Eu acredito que tudo isso vai passar. Mas a gente precisa ter fé, confiança, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa estar mais unido, parar com briga, parar com o meu tá certo, o seu tá errado. É isso. Tem tanta coisa para falar que eu não sei nem por onde começar. Mas eu já comecei, agora quero falar de outras coisas e quero falar sempre. Mas o principal que eu quero falar é para você acreditar que vai dar tudo certo. É todas as situações, tudo passa. Até coisas boas passam. Então, você precisa desfrutar de todas as coisas que acontecem na sua vida, até mesmo as coisas que não são muito boas, para você poder aprender a lidar com isso, se fortalecer, porque numa outra situação você já vai saber lidar. E com a vontade de que vai dar certo, de que vai dar tudo bem e que é isso. Então, é sempre manter a esperança, nunca deixar que o baixo astral pegue, porque tudo passa. Tudo passa.